Alô, Leonor. Obrigada por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje no Habitat Animagoria 2023. Tu foste a autora do cartaz da edição de 2022 e por isso achei super apropriado recuperar-te para esta edição e falar um pouco contigo sobre o teu percurso profissional, os teus processos criativos, dicas que possas ter para aspirantes a ilustradores, animadores. E eu convidei-te não só por este motivo, mas também porque trabalhaste na longa-metragem de animação Naiola, que é um dos filmes de destaque desta edição, e também porque te admiro imenso e gosto muito do teu trabalho. Para quem não te conhece, tu és ilustradora, licenciaste-te no Instituto Politécnico de Porto Alegre em Design de Animação e Multimédia. Trabalhas sobretudo com pintura, em animação e cenários, mas sei que também tens um grande interesse em color script e ilustração para livros, por exemplo. Já falámos algumas vezes sobre isso. Sim, a maior parte do meu trabalho tem sido sempre em cenários e também em pintura para animação, Uhum. mas também já fiz alguns projetos de color script e, Ok. como digo, também ilustração para livros. Então, como pergunta de praxe, como é que isto tudo começou? Como é que surgiu? Tu sempre gostaste de desenhar e pintar e foi algo que ativamente e conscientemente foste desenvolvendo ou foi um percurso, um caminho espontâneo que foi acontecendo? Acho que foi super natural. Eu não me lembro sequer de uma altura antes de começar a desenhar ou que não tenha estado a desenhar. Acho que sempre desenhei a minha vida toda e sempre estava habituada, quando tinha tempo livre, ia desenhar. Um, E acho que também, assim, por outro lado, também sempre soube que ia estar a trabalhar em desenho. Nunca soube mais ou menos bem o quê, mas, depois fui para artes no secundário e foi aí que percebi que podia trabalhar em animação. Até aí tinha pensado: se calhar vou para a ilustração, não sei bem o que é que se faz Hum. nisto", mas aparentemente é uma área. E embora, tenha visto várias séries de animação enquanto crescia, não é? Nunca pensei que fosse uma possibilidade até chegar à secundária, Uhum. hum, em que, pronto, descobri que tínhamos um curso de animação na secundária em que conseguimos experimentar algumas coisas, mais dentro do digital, Uhum. e também foi aí que um professor me recomendou ir para o Instituto Politécnico de Porto Alegre e pronto, hum, depois fui para o curso e comecei a explorar mais dentro do ramo da animação e a perceber realmente o que é que se podia fazer lá. E Não dentro do sei se respondi. curso, Sim. ou seja, imagino que o curso fosse geral, no sentido em que tu experimentavas várias coisas, não só a parte da ilustração ou da pintura, mas também da animação. E tu no curso começaste a focar-te mais, foi o momento em que começaste mesmo a focar na questão dos cenários, por exemplo? Hum, Honestamente, foi só mesmo no final do curso, quando tive o meu primeiro trabalho, porque, durante o curso foi muito experimentámos muito desde o início de um projeto de animação até ao final, Uhum. e passando também pelo 2D, 3D, experimentar essas diferentes maneiras de fazer animação. Hum, e lá está, começávamos, pela pré-produção, fazíamos os nossos próprios filmes e eu entrei no curso a achar que ia fazer animação, só que rápido percebi que não era bem, ah, a minha parte favorita. Gostava muito da pré-produção, os concept arts, os color scripts, Uhum. toda essa parte, e depois também gostava muito da parte de pintar os personagens, porque sentia que era uma parte mais, que podia trabalhar mais a pintura, enquanto que a animação, hum, pronto, não era bem, o que eu gostava de fazer. Hum, e só depois quando, o meu primeiro trabalho foi a fazer, cenários para um spot publicitário, para a festa de animação, que ia haver em Porto Alegre. Então convidaram-me a mim e mais alguns colegas para fazermos o spot publicitário,
como éramos estudantes lá em Porto Alegre, e eu acabei assim por cair um bocadinho rajada. Era a pessoa que fazia os cenários do spot, e, e depois mais à frente é que comecei a trabalhar mais em cenários, mas até aí nunca tinha pensado que ia trabalhar em cenários, nunca pensei que fosse uma coisa para mim. Na altura, se calhar até achava mais que ia para concept art de personagens, algo assim. E hoje em dia acho que não me vejo a fazer concept art de personagens sequer, porque sinto mesmo mais à vontade nesta parte dos cenários e talvez ilustrações também com personagens, mas dentro da animação. Ahm, sim, foi uma coisa que um bocadinho arrajada, mas tenho gostado imenso de trabalhar nisto. Acho que divaguei um bocadinho. Não, 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 foi ótimo, até porque gostei muito de ouvir falar, porque eh, eu acho que muitas vezes sentimos que temos de ter uma ideia definida já daquilo que nós queremos fazer. E o Sim, que tu me estás a dizer é muito interessante nesse sentido, que é tu se calhar pensavas que ias fazer uma coisa, mas acabaste por perceber, olha, não, não é isto, quero ir por outro caminho, quero fazer, sinto-me melhor aqui, neste contexto, do sim. que aquele que eu achava que era o certo para mim, e isso é muito, acho que lá está, quando somos novos temos esta ideia pré-definida de que temos de ter tudo já bem estruturado na nossa cabeça, Sim. muito bem organizado e não tem de ser assim. E tu foste descobrindo, foi um caminho de descoberta que tu foste fazendo e que te levou onde tu estás hoje, que eu acho que é fantástico. Sim, eu entrei no curso a achar que, pronto, ia trabalhar mais em animação, que era muito a coisa default que uma pessoa pensa quando entra num curso de animação, mas há tantas Uhum. coisas dentro de um projeto de animação que nós podemos fazer e podemos descobrir que estamos interessados, e foi muito bom descobrir, pronto, toda a parte do processo de pré-produção e pós-produção, e descobrir que, afinal, uma coisa que, por exemplo, a pintura dos personagens, nunca pensei que fosse assim uma coisa que ia gostar muito, mas Uhum. gosto muito do processo de estar a ver a pintura a aparecer na animação. Logo depois do spot publicitário, eu tive um trabalho pequeno de 2 semanas a fazer a pintura para o genérico do Crias, uma série da RTP que também estreou em França. Foi uma coprodução portuguesa e francesa, Uhum. e fiz a pintura do genérico depois da animação já estar feita pela Marta Andrade. E logo depois desse também tive a proposta para ir fazer o estágio curricular na Naiola, portanto foram 3 meses na Naiola, e durante 2019, que eu acabei o curso em 2018, Uhum. comecei o estágio no final de 2018, e em 2019 fui tendo mais trabalhos para o Zé Miguel. Colaborei com ele também no episódio dele do Crias, Uhum. a fazer também os cenários, e, e também a fazer alguma pintura de efeitos, e animação de efeitos também, que foi assim uma coisa que nunca tinha feito, e foi super giro experimentar, que até aí só tinha feito animação de personagens, as coisas para o curso, e gostei muito da parte mais, se calhar, abstrata de fazer animação. Ajudei no projeto no episódio do Crias da Marta Ribeiro e da Joana Peralta, um, e também ajudei um bocadinho em animação, mas também fiz maioritariamente cenários, Uhum. e sinto, pronto, que o trabalho em cenários foi lentamente aparecendo, ao mesmo tempo que outras coisas. Pois no início de 2020 comecei na Naiola em cenários, e foi assim, já tinha estado aqueles 3 meses no estágio curricular, e aí depois foi um trabalho muito mais longo então dos cenários. Fiz tanto cenários do passado, que foi o que começámos a fazer, e depois também fiz cenários da parte do presente, que, para quem não sabe, a parte do passado é uma parte mais, se calhar, abstrata, Uhum. mais expressiva, e os do presente são assim uma coisa mais realista, que assim foi também uma mudança muito grande no estilo. Sinto que na Naiola foi um projeto maior, mas que deu a oportunidade de experimentar tanta coisa, que foi quase como mini projetos dentro da Naiola.
Sim, é interessante que um dos grandes elogios feitos à Naiola é a força dos cenários a nível cromático, as cores vivas, vibrantes, e esse é um traço identitário da tua arte. Sempre foi assim ou como é que evoluíste até aí? Eu acho que sempre foi das coisas que mais me interessou, a parte da cor no desenho. Uhum, Ah, cheguei a ver, vários tutoriais de cor, de como é que as cores funcionavam umas com as outras, hum, mas acho que a coisa que mais me ajudou foi, ver filmes, e interessa-me muito mais a parte de cinematografia num filme uhum, e adoro, reparar mais nessa parte, e acho que foi isso que começou a treinar mais o olho, hum, para conseguir fazer, bons contrastes de cores e usar uma cor de certa maneira, não tanto pelo significado da cor, mas mais só, acabou por ser uma coisa muito intuitiva de: "Ok, isto fica bem com isto". ok, Hum, e se calhar veio muito desse estudo, entre aspas, que hum, não estava bem a pensar na parte técnica das cores enquanto estava a ver filmes, etcétera. Estava só a ver e a adorar ver aquelas composições todas, e se calhar foi isso que foi formando hum, o meu uso mais intuitivo da cor. E ok, também para a Naiola tínhamos, muita referência inicial e o Zé Miguel ajudou imenso a perceber como é que íamos usar a cor na Naiola, hum, e incentivou-me muito também a explorar a cor nessa altura, e eu acho que foi das alturas que senti-me a evoluir mais no meu uso da cor. ok. Hum, Olha, aproveito que estás a falar na Naiola. Nós no Instagram partilhámos uma pequena caixa de perguntas no Stories e houve uma menina que perguntou o seguinte: como é que foi feita a fase de pesquisa na Naiola para garantires que os teus cenários eram fiéis às paisagens e às cores africanas? ok. Como é que foi esse processo? Nós tínhamos, várias pastas de referências, fotos que o José Miguel tinha tirado nas viagens que ele fez a Angola, fotos também encontradas na internet, para tentarmos mesmo que, tanto na cor como, no desenho que estávamos a fazer, caracterizar bem o país que estávamos a desenhar, não é? Uhum, E também tínhamos muitas referências de arte africana e especificamente angolana, e parti muito disso também para os meus desenhos, para as minhas cores. E também, e foi isso, e mais também os desenhos que já estavam feitos, já de pré-produção, de há muito tempo antes, que também já tinham sido informados se calhar por essas fotos e uhum, essas obras de arte. ok. E foi um bocadinho tanto o trabalho de pré-produção que já tinha feito antes, como, pronto, as fotos e os objetos artísticos que, ajudaram a que conseguíssemos ter, uma boa representação, penso eu, do país. E como é que gerias o tempo fora do trabalho? Conseguias arranjar espaço para os teus projetos pessoais? Espaço também mental. Esse sinto que ainda é um dos meus grandes desafios, embora esteja estado a maior parte do tempo que estive a trabalhar até agora a fazer teletrabalho, ainda é muito difícil fazer os meus próprios horários. E especialmente em teletrabalho, sinto que há uma grande dificuldade em parar de pensar no trabalho, e, e por causa disso também acho eu que ah, eu estava a trabalhar para a Naiola a maior parte do dia, e depois, quando não estava a trabalhar para a Naiola, não conseguia sequer desenhar, preferia estar a fazer outra coisa que me libertasse um bocadinho mais a cabeça do que estar a desenhar outra vez. Então foi mais no espaço entre trabalhos que Uhum, encontrei tempo para fazer desenhos mais pessoais ou projetos mais pessoais. Trabalhar em estúdio para mim é sempre muito mais fácil, porque os meus uhum, horários estão ali, eu entro em estúdio a certas horas e saio a certas horas, e depois quando chego a casa já não estou a pensar nesse trabalho. E uhum, se calhar aí já tenho mais motivação, se calhar, para fazer, para desenhar para mim própria, ou pronto, desenhar no geral, e já não sinto tanto aquela necessidade de afastar-me completamente do desenho para uhum, ter aquele espaço para pensar, uhum, e para uhum. descansar.
Também depende de pessoa para pessoa, não é? Se calhar, tenho mais dificuldade também a fazer os meus próprios horários quando estou em casa, mas outra pessoa se calhar pode sentir que isso é mais fácil para ela. A nossa área é muito também trabalhar a partir de casa. Uma parte, ou pelo menos metade dos nossos projetos haverão sempre de ser trabalhar em casa ou ter de arranjar maneiras de o fazer também, trabalhar fora de casa ou assim, não estando em estúdio. E sinto que entretanto já melhorou um bocadinho desde quando comecei, ahm, mas tem sido sempre um processo. E Não para sei se ti respondi. também é um desafio conciliar a vida profissional com a pessoal? Sinto que é um bocadinho difícil, sim, porque por causa da coisa de não conseguir fazer muito bem os meus horários, claro que, pronto, como eu disse, vai melhorando, mas o facto de nunca conseguir desligar do trabalho, Uhum, sinto que sinto que também é uma coisa comum, acho eu, de o facto de não conseguir desligar, sinto que estou sempre a pensar, pronto, no trabalho uhum, e ter, hum, reticência em fazer planos pessoais, porque não quero estar a ocupar tempo que podia estar a trabalhar. bem, Ah, É uma coisa, lá está, que foi melhorando ao longo do tempo e já consigo ter, mais tempo para mim e consegui fazer mais planos sem estar a pensar que podia estar a trabalhar, mas às vezes continua a ser um bocadinho um desafio, uhum, uhum. hum, ter esse equilíbrio. Lá está, eu acho que antes sentia-me mais culpada por estar a descansar, mas ao longo do tempo percebo que tenho que estar a fazer espaço para isso, hum, porque só assim é que depois não entro em burnout, que já aconteceu. Já? Ok. Hum, Porque pronto, lá está, o teletrabalho, depois, hum, o facto de não estar a conseguir criar os meus próprios horários, estar a pensar demasiado tempo em trabalho e não conseguir criar esse tempo, pessoal, depois se deixarmos andar isso demasiado tempo, depois entramos mesmo numa altura em que aparece o burnout e já não conseguimos mesmo, aí é que temos mesmo de parar de pensar em trabalho e aproveitar um tempo para mesmo descansar completamente. Uhum, Enquanto que o ideal é mesmo ter aquele equilíbrio entre, se calhar, claro. trabalhar um bocadinho, o que conseguimos naquele dia e, e tentar descansar também ao mesmo tempo. Sim, isso é sintomático da nossa era, Sim, porque parece que há uma pressão constante para estarmos sempre ligados, para estarmos sempre a trabalhar e aquela sim, ideia de que temos de ser produtivos e que senão sim. não temos valor. Tu sentes isso? Sim, Uhum, sinto que, hum, claro, há muito mais, se calhar, valor em estar a trabalhar do que, pronto, lá está, estar sentado a ver um filme. E embora eu também preciso muito desse tempo para descansar, sinto-me culpada por estar a descansar, o que acaba por também influenciar o trabalho, porque se não descansei o suficiente também não estou a dar o meu melhor no trabalho. um É um bocadinho ciclo. mal, né? Yeah. Sim. Ahm, mas lá está, com o passar do tempo, senti-me muito culpada por isso, mas cada vez mais percebo que é uma coisa muito comum. Uhum, Nós estamos tão focados no trabalho que não nos damos tempo para descansar e chegamos mesmo a ter estas alturas, pronto, burnout, em que durante muito tempo não desenhamos e às vezes até nem gostamos de desenhar, uhum, ah, mas se calhar, ou definitivamente sim, a uhum. vontade vai aparecer eventualmente. ah, e acho que o que eu diria também é não termos medo, aceitar que isso está a acontecer, embora o ideal é evitar que aconteça e saber que no futuro vai voltar a surgir a vontade de desenhar também. Sim, sem dúvida. Obrigada, Leonor, por partilhares a tua experiência. É importante sabermos que não estamos sozinhos, porque nesses momentos é muito fácil sentirmos que somos os únicos no mundo a passar por isso, e não é assim. Hum, Sim, idealizamos muito o processo de trabalho, não é? uhum, Mas ou o processo de trabalho dos outros, ou a vida dos outros, mas no fundo, temos todas as nossas dificuldades, também temos todos, os nossos pontos fortes, claro. e é muito bom falar com as pessoas e, ver a realidade em vez de,
daquilo que às vezes se calhar idealizamos sobre Claro, elas. claro. E se formos encontrando pessoas boas pelo caminho e honestas, é mais fácil também assumir esses medos e essas inseguranças e ir aprendendo. E se Sim, calhar, nesse sentido também, trabalhar em estúdio pode ser muito bom. Não sei qual é a tua perspectiva sobre isso, mas o facto de estarmos próximos das pessoas, de outras pessoas, também nos faz perceber, por um lado, que não estamos sozinhos e que podemos aprender muito uns com os outros. E às vezes há coisas que eu não sei, mas pergunto a um colega e ele diz-me como é que eu posso fazer, dá-me dicas, e isso cria uma dinâmica muito saudável, a sim, nível é de das trabalho. coisas que eu gosto mais de trabalhar em animação, a parte mais colaborativa do projeto, tipo, não Uhum, estamos só a a desenhar a um canto sozinhos ou, uhum, o projeto não é só nosso, não é? Podemos sempre pedir ajuda às pessoas ou podemos estar a desenhar e a falar com as pessoas, hã, sobre o projeto, sobre outras coisas e acho a parte mais social, de estarmos todos a fazer a trabalhar para o mesmo fim. uhum, Gosto muito dessa parte e lá está, o facto de nos podermos ajudar também ajudar se estivermos a ter dificuldades com o que estamos a fazer, também é um ponto muito válido de estar a trabalhar nesta área. concordo. Claro que com outras acontece, não é? Mas Uhum, em animação, como estamos, pronto, todos, ah, nenhuma pessoa pode trabalhar sozinha, não é? Num filme. Ahm, e gosto muito de todo esse processo de entreajuda que acontece no filme. sim, sim. Sobre o teu processo criativo, onde é que tu encontras inspiração para as tuas pinturas, os teus projetos? Se calhar aquilo para o que me ajuda mais a trabalhar, pronto, a fazer, projetos próprios ou só a desenhar, Uhum, fora do trabalho, se calhar é mais o facto de eu fazer muito desenho observacional, porque às vezes a inspiração não está a vir de lado nenhum, uhum, mas temos de continuar a desenhar, não é? Para praticar e só porque queremos. E desenho observacional é assim uma espécie de tenho um objeto ou alguma coisa que posso desenhar, isso posso só ir desenhar, não tenho de ir buscar inspiração a algum lado. uhum, E isso acaba por ser um bocadinho o meu, starting point, quando estou a desenhar e de vez em quando aparece a inspiração, talvez de, ter visto um filme que gostei muito, normalmente filmes de animação por, serem todos assim um estilo um bocadinho diferente uhum, e consegui tirar a inspiração daí, tipo, gostava tanto de fazer uma coisa parecida a isto. Hum, e talvez também músicas e, vejo uma coisa que acho interessante e quero desenhá-la, não é bem um desenho observacional, mas, uhum, gostei do mood daquela coisa, e quero tentar fazer algo parecido. Hum, por exemplo, olho, vejo uma árvore e quero desenhar quero fazer uma ilustração à volta, do feeling dessa árvore. ok. Hum, E como é que tu sinto que fazes tem isso? diz. Olha, porque uma das perguntas que nos fizeram no Instagram está relacionada com o que acabaste de dizer. Perguntavam como é que tu ilustras o inefável, ou seja, aquilo que não pode ser Hum, descrito por palavras, sentimentos, ok. emoções. Pois é um bocadinho difícil, se calhar, enquanto estou a fazer a ilustração, estou só a pensar, ok, quero desenhar isto, e a meio é que parece mais o mood específico que essa coisa me está a trazer. Ok. Hum, por exemplo, vejo uma paisagem bonita e quero inserir uma personagem, fazer daquilo uma ilustração. E ao inserir a personagem é que vejo o sentimento que se calhar a ilustração vai dar Uhum, às pessoas que a vão ver. Ahm, nunca sei bem o que é que estou a desenhar até realmente estar a desenhar ou estar mais à frente no desenho. uhum, Ahm, em termos de sentimento, não tanto da parte figurativa. Sim, sinto que a maior parte do meu processo é muito intuitivo, e tento. Pronto, lá está, não podemos estar sempre à espera que a inspiração venha do nada e por uhum, isso é que se calhar, também faço muito desenho observacional, porque é o que me ajuda a ir praticando mesmo não tendo ideias uhum, e pelo meio se calhar as ideias vão surgindo, tipo, desenhar esta coisa, se calhar posso transformá-la, numa ilustração mais complexa e se calhar aí que vou mantendo,
a criatividade acesa. Então, aproveito e faço-te uma última pergunta, que é: que conselhos, dicas darias a jovens que querem ser ilustradores, animadores, eventualmente realizadores, que estão agora a dar os seus primeiros passos ou que ainda estão a estudar, mas têm esse objetivo? O que é que lhes dirias? Se calhar, no fundo, é o que é que dirias a ti quando eras mais nova e quando estavas a Yeah. estudar e não sabias bem o que é que ia acontecer? Yeah, se calhar é mais fácil pensar nessa perspectiva. Acho que quando, estamos a começar a trabalhar, temos ao mesmo tempo hum, aquela incerteza do que é que vai acontecer e ao mesmo tempo uma idealização muito grande de onde é que vamos estar, hum, e do quanto vamos conseguir fazer também. E sinto que é muito, hum, não digo baixar a expectativa, hum, mas tentar olhar para o que nós conseguimos fazer de maneira realista e não estar a idealizar que vamos ter tudo, Uhum. não sei qual é a expressão em português, figured out, Ok, sim. não vamos ter, tudo percebido quando estivermos ali a 5 anos a trabalhar. Vai haver sempre coisas para aprender e eu acho que também é uma parte muito positiva que nunca estás parada, Uhum. no teu trabalho. E quanto à parte da insegurança também, se calhar mais confiar no processo, Uhum. ah, confiar que vai correr tudo bem se mantermos a mesma motivação pelo desenho e às vezes mesmo não tendo, sabendo que ela vai voltar, que é uma coisa normal. Nós às vezes ficamos um bocadinho incertos com o nosso percurso. Uhum. Ah, Falo também de mim mesma porque desde o início, quando era pequena, sempre desenhei e sempre soube que desenho era o meu caminho e Uhum. muitas vezes depois de sair da universidade, comecei a duvidar dessa parte, mas é um sentimento muito comum que nós achamos que não é, e só com o passar do tempo é que começamos a perceber que há muita gente que se sente assim, porque é normal, acho que é um efeito secundário trabalharmos num meio muito criativo, Sim. de, duvidarmos da nossa própria criatividade, duvidarmos de nós. Uhum. Ah, mas sim, o meu conselho seria se calhar dizer que não vão ser os únicos a sentir isso e não vão ser os únicos a ter, inseguranças ao vosso futuro no vosso futuro. Ver muitas referências, aquilo que eu estava a Uhum. falar há bocado, filmes, mesmo que não seja propriamente com a intenção de aprender, não é? Começar a ver muitos filmes, aqueles, filmes de animação também, e Há porque ao algum longo do tempo especificamente que que tenha. tenha ajudado. Sim. Não sei, houve alguns que fizeram um grande impacto em mim, tipo, muito no início do curso de animação, eu vi o 2001 Odisseia no Espaço, Ok. que não é de animação de todo, não é? Mas tem um shot muito bom lá para o final, e eu lembro-me de ver esse shot e ficar super espantada com o que é que um filme podia fazer. E acho que é isso que nos vai dando a motivação, não é? Mesmo que não seja esse filme em específico, Uhum. ah, se trabalhamos em animação, vemos os filmes e vemos, por exemplo, filmes de animação também, aqueles estilos diferentes que podemos atingir no trabalho Uhum. e continuarmos sempre espantados com o que se pode fazer neste ramo. Acho que é muito bom, para mim foi muito bom na altura começar a perceber o que é que um filme me podia trazer a nível de emoções só por causa de um plano. Leonor, muito obrigada uma vez mais por teres aceitado este convite. Gostei mesmo Obrigada muito também, da nossa mais uma vez. conversa. Tu sabes, gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho. Eu também vou deixar os teus contactos, o teu Ok. portfólio, o teu Instagram, tudo o que tu achares que é relevante eu partilhar, eu partilho. Espero também que a animagoria deste ano corra muito bem como a do ano passado e que seja incrível. Obrigada. Beijinho grande.